Sejam bem-vindos a mais um encontro ao vivo aqui no nosso canal. Você que é uma pessoa antenada, você que é uma pessoa que está bem informada, você está vendo que a mesma história está se repetindo, ok? Mesma história, mesma situação, mesma maneira, mesmo jeitinho de contar, tudo igualzinho, chegando na mesma época, do mesmo jeito. Perfeito, queridos? Deixa eu dizer uma coisa muito séria para vocês, para a gente já começar a nossa conversa de hoje. Você está, mais uma vez, diante de um enorme teste de QI, ok? O que aconteceu em 2020 foi um enorme teste de QI e a maioria das pessoas simplesmente falhou no teste. A maioria esmagadora das pessoas falhou no teste. Falhou no teste por quê? Falhou no teste por preguiça de estudar, falhou no teste por não conseguir sair da espiral do silêncio, não conseguir sair da câmara de eco, não conseguir sair do viés de confirmação, não conseguir sair do efeito Dunning-Kruger, não conseguir sair do estado de negação. Ou seja, tudo isso que eu falei para vocês são artifícios retóricos, artifícios de linguagem, artifícios de persuasão e convencimento para que as pessoas fiquem no sistema do medo, que é o motor da história, ok? Já tem gente falando aí, estou com medo. Queridos, é isso que o sistema quer, ok? Você que conhece um pouquinho de Bíblia, você sabe que a Bíblia fala 365 vezes, uma vez por dia do ano, não temas, ok? O que eu quero dizer para vocês é não temas. A única coisa que você deve ter temor é temor de Deus, ok, queridos? O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, é a mensagem principal que eu quero dizer para você hoje. Se você ficar com medo, você está já dentro do jogo do sistema, perfeito? A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Por que o verdadeiro amor lança fora todo medo? Porque o verdadeiro amor significa você entender que Jesus, sendo Deus, ele não usurpou assumir a forma de Deus, mas ele entregou a si mesmo em favor do próximo. Jesus diz, não existe amor maior do que esse, eu dar a vida pelo seu amigo. E Jesus diz, eu estou dando a vida por vocês. Ou seja, o verdadeiro amor lança fora todo medo. O que significa isso? Significa que quando você entende o amor de Deus, você não tem medo, você tem fé. A fé é a certeza do que não se vê e a plena convicção do que está por vir, ok? Você precisa desenvolver a sua fé. E o povo fica com medo quando ele não tem conhecimento. Quando ele tem conhecimento, ele não fica com medo. A Bíblia diz em Oséias 4:6, o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Aqui a gente está tentando evitar essa destruição. A minha missão aqui com você, de segunda a sexta ao meio-dia, é evitar essa destruição, trazendo conhecimento, porque conhecimento é poder, conhecimento liberta e o conhecimento ele te torna livre, te torna autônomo, principalmente o conhecimento geral, mas principalmente o conhecimento das coisas de Deus, ok? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, ok? Então essa que é a grande mensagem de hoje. Primeiro de tudo, não tema. É óbvio que a gente está falando hoje, né, da varinha dos macacos. A gente está falando da varinha dos macacos e a gente está falando também do resfriado aviário, perfeito? Agora, se você já tem mais de 50 anos, talvez, e se você já tomou aquele imunizante contra a varinha tradicional, lembra da varinha tradicional? Você que é mais idoso aí, você que tem mais idade, você já recebeu esse imunizante aí contra a varinha tradicional. Se você já recebeu esse aí, fica tranquilo, porque essa que fez efeito lá atrás faz efeito para agora também, beleza? Primeira coisa, não temas. Segundo, nós já temos o conhecimento do modus operandi como isso acontece. O modus operandi como isso acontece foi exposto para todos nós de outubro de 2019 adiante. Sabe por quê? Porque se você olha a maneira como eles fazem isso, você já sabe como é que a banda toca e você já sabe como se preparar. Perfeito?
E nós estamos vendo exatamente acontecendo, beleza? O Eduardo está perguntando o que é a varinha. Coloca aí para mim, vocês que são pessoas inteligentes, pessoas esclarecidas, coloca aí para mim aí no chat aí o que é a varinha. A gente aqui dá apelido para tudo, né? Porque você sabe que, né, a gente tem prudência aqui, né? Então, o que é a varinha? Coloca aí pro pessoal. Tem a varinha tradicional e tem a varinha dos macacos. A varinha dos macacos é a versão nova que eles estão tentando usar aí para colocar um medo na galera. Mas eu profetizo aqui em nome de Jesus, que todos vocês que estão assistindo aqui estão debaixo do esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, de forma que nenhuma ferramenta levantada contra vocês e contra nós pode prevalecer, porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz que maldição sem causa não prospera, e a Bíblia diz também que quem é do Senhor o maligno não lhe pode tocar, ok? Então, vamos lá, tá? Aí já tem, o Lucas está perguntando assim, olha, e o assunto da thumb? A gente já falou. É um novo... vão fechar tudo de novo? Eles estão querendo fechar tudo de novo. Eles estão querendo fechar tudo de novo, tá? Mas, para fechar tudo de novo, eles precisam que você fique com medo, ok? E eles precisam que você não entenda o que está acontecendo. E o que está acontecendo não é novidade. O que está acontecendo é a mesma coisa que já tinha acontecido antes em 2019, 2020. O que aconteceu em 2019 e 2020, eles estão fazendo igualzinho e na mesma época. Como assim na mesma época? Época de disputa pela Casa Branca, ok? Meus amigos, sempre que tiver disputa pela Casa Branca, você pode ter certeza que eles vão tentar fazer alguma encrenca e vão aproveitar para ganhar uma grana em cima de todo mundo, vendendo um monte de produto aí para tentar te ajudar aí na sua questão sanitária, tá bom? Exatamente como aconteceu em 2020, eles estão criando um frisson de uma crise sanitária nova chegando. E a pergunta é, vai começar tudo novamente? Vão querer fechar tudo novamente? Parece que sim. Mas não criemos pânico, não fique preocupado, porque estão fazendo da mesma forma, e se é da mesma forma, dá pra gente se preparar e se proteger, ok? Vamos ver as notícias. Preste atenção, pessoal, que quando eu falar notícia para você, eu não estou querendo te botar medo, eu estou querendo que você perceba que eles estão fazendo a mesma coisa novamente. E se eles fizerem a mesma coisa novamente, você vai poder se proteger do mesmo jeito que a gente se protegeu em 2020. Perfeito? Então veja só a notícia agora. Varinha do macaco supostamente detectada em água residual de São Francisco, na Califórnia, depois de a Organização Mundial Sanitária declarar emergência global. Relatos não confirmados sugerem que a varinha dos macacos, também conhecida como Xbox, foi supostamente detectada nas águas residuais de 2 distritos de São Francisco, Oceanside e a parte sudeste da cidade. Essas descobertas surgiram logo após a OMS declarar a varinha dos macacos como uma emergência de saúde global, embora as autoridades de saúde pública estejam monitorando de perto a situação e realizando testes adicionais, elas declararam que o perigo para o público ainda não é uma preocupação, ok? O que eles estão fazendo? Eles estão criando uma atmosfera de medo. Eles estão criando uma atmosfera de desespero, ok? Estão criando isso. Eles estão criando isso porque isso se chama programação preditiva. O que significa programação preditiva? O que significa programação preditiva? Significa que algo que o sistema quer fazer no futuro, ele começa a dar exemplos antes para doutrinar e adestrar as pessoas para que elas se comportem do jeito que o sistema quer que elas se comportem, ok? Vou repetir, nós estamos diante de um grande projeto e programa de programação preditiva, um esforço de programação preditiva, como a gente diria no meio bélico, onde eu dava aula lá no curso avançado de operações psicológicas. O que eles estão fazendo? Eles estão lançando uma ideia que eles querem concluir no futuro, já dizendo para as pessoas a maneira como elas devem reagir quando o negócio acontecer. Então, nós estamos na fase do adestramento, adestrando as pessoas sobre como elas devem responder quando o negócio acontecer. Beleza? Isso que nós estamos vendo, portanto, é programação preditiva. E isso também aconteceu na época da crise sanitária anterior. Eu não sei se você vai se lembrar disso, mas na época da crise sanitária anterior, começaram a aparecer o agente causador da crise sanitária anterior, que é o Covid, né? O Covid número 19.
O convite do número 19, ele começou a aparecer nas águas de uma cidade europeia. Você lembra disso? Você que é um cara que gosta de ler, uma menina bem informada, você lembra que eles disseram que ainda em 2019 eles já tinham encontrado esse agente causador nas águas de uma importante cidade europeia, muito antes de acontecer a crise sanitária? Você lembra disso? Você lembra dessa cidade? Você lembra que cidade é essa? Vou dar outra dica para você, tá? Essa cidade, ela fica... O Lucas falou Veneza. Não foi em Veneza, não. Veneza foi quando o negócio já aconteceu. Foi uma cidade espanhola. Eu já vou falar logo qual que é. Foi Barcelona. Em Barcelona, eles começaram a encontrar essa... A Maria já tinha falado Barcelona aí, valeu. Eles começaram a encontrar em Barcelona o agente causador lá do convite. Lembra o convite número 19? E aí, depois, no final do ano, o negócio virou um problema maior e todo mundo fala, não tem problema não, tá tranquilo. Inclusive aqui no Brasil, importantes profissionais da área da saúde falaram, não, esse negócio é tranquilo, não vai dar em nada não. E eu estava falando, vai dar sim, não é para ter medo não, mas é para se preparar, ok? Vai dar sim, perfeito? Aqui a gente não vai tapar o sol com a peneira. Mas também a gente não vai botar medo em vocês, mas também não vai tapar o sol com a peneira. Porque se a gente tapa o sol com a peneira, a gente adota uma atitude negligente, a gente pode se dar mal. Perfeito? Tá? O Aleph já falou aí, eu não vou falar o nome do profissional que disse isso, mas naquela época o pessoal, um dos maiores profissionais da área sanitária do país, falaram, não, vocês podem ficar tranquilos. Para quê? Para deixar o negócio ganhar campo, ok? Para deixar o negócio marcar presença. E é isso que está sendo feito agora. Eles estão dizendo que acharam na água em São Francisco, na Califórnia. Inclusive, se você conhece esse assunto, você já intuiu porque é em São Francisco, na Califórnia, beleza? Mas começa assim, encontramos esse problema. Ele está na água. Mas pode ficar tranquilo, não tem nada não. Começa assim, ok? Da outra vez começou assim e dessa vez está começando assim também. Como se chama isso? Isso se chama programação preditiva. Eles estão adestrando as pessoas sobre como elas devem se comportar, beleza? Tranquilo? Então, vejam só. Outra notícia também que apareceu agora, tá? Vou colocar o link da notícia aqui para vocês do dia 16/8, também conhecido como hoje. Matéria de hoje, do dia 16/8, olha o que está saindo aí, dá uma olhada aí, tá? Tá falando aí do Xbox, do Durepox, tá falando aí da varinha dos macacos e tal. Vejam só o que a matéria está dizendo. A matéria está dizendo, ó, Xbox, peraí, crianças são o principal grupo aí dessa nova encrenca, ok? Deu uma adaptada no título. E aí eles estão falando que nova versão mais perigosa e mais fácil de passar de uma pessoa para outra pode estar afetando um grupo diferente de pessoas do que aconteceu em 2022. Ou seja, mesma coisa com a crise sanitária. Eu não sei se você se lembra, mas a crise sanitária de 2020 começou assim, está prejudicando muito os idosos a partir de 65 anos para cima. Aí o que aconteceu? O pessoal pensou, peraí, se tá prejudicando só os idosos, aí os adultos, os jovens e os adolescentes, as crianças ficaram tranquilos, ok? E aí o que eles fizeram? Não, peraí, surgiu uma versão nova, que começa com a letra O, não sei se você se lembra disso. Surgiu uma versão nova com a letra O, uma letra grega, e agora ela tá pegando também os pequeninos, ou seja, eles jogaram um negócio ali, uma preocupação, mas aí pegava só nos idosos. Aí o pessoal falou, não, peraí, então eu tô tranquilo. Agora vem a informação falando, não, os pequeninos também estão agora, essa nova versão, pegando os pequeninos. Veja, o mesmo consequências. Estou te falando conhecimento, poder gera medo, gera dia, gera fé, gera certeza, principalmente conhecimento de Deus, as coisas de Deus, a fé. A Bíblia já falava, ou melhor ainda do que a Bíblia, Jesus, né? A Bíblia tem várias coisas escritas nelas, mas quando é Jesus falando, meus amigos, aí é mais legal ainda. Em Mateus 24, Jesus diz que no final dos tempos
aconteceriam esse tipo de crise sanitária, aconteceriam tremedeiras nas terras, aconteceria abalo nos corpos celestes. O pai se levantaria contra filho, filho contra pai, o amor se esfriaria. Nós estamos vendo a Bíblia se cumprindo diante dos nossos olhos. Isso é motivo para ficar preocupado, triste, com medo? Não, é motivo para você falar glória a Deus que a Bíblia está se cumprindo e você ter prudência de edificar sua casa sobre a rocha. A Bíblia, Jesus também nos ensinou. A casa que é edificada sobre a areia, vindo o vento, logo ela cai. Mas a casa que é edificada sobre a rocha, vem aí a confusão e ela fica em pé, ok? E eu pergunto para você, quem é a rocha sobre a qual nós precisamos edificar a nossa casa? Diz aí para mim, vou te dar um tempinho aí. Diz aí para mim qual é a rocha sobre a qual a gente precisa edificar a nossa casa para que, vindo sobre ela o vento, a casa fique firme e aguente bem aí a encrenca. Fala para mim aí, qual é essa rocha? Tá? Se você sabe, vocês são espertos pra caramba, vocês não são bobos não, você sabe que a rocha ela tem um nome, e esse nome aí é um nome muito maravilhoso, tá? É o nome do admirável conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, né? A rosa de Saron, a raiz de Davi, né? A estrela da manhã, o Cordeiro de Deus. É sobre essa rocha que você tem que edificar a tua casa, meu amigo. A minha casa, minha família, minha fé, minhas finanças, minha saúde, meu futuro, minha vida está nessa rocha aí. Eu te convido para você estar nessa rocha também. Porque essa rocha traz o conhecimento. A Bíblia fala sobre a mente de Cristo. Quando você tem a mente de Cristo, você consegue enxergar além. A Bíblia fala sobre a espada do Espírito. A espada do Espírito é melhor do que a espada do Lion, do Thundercats. Lembra da espada do Lion, Thundercats? Eu sei que tem um monte de coroa aí comigo aí. O Lion do Thundercats, o que ele fazia? Ele pegava a espada, botava no olho ali e falava, espada justiceira, dei minha visão além do alcance, né? A espada do Espírito é melhor que o sabre de luz. Deixa eu pegar meu sabre de luz aqui, peraí. Do Luke, a luz que anda no céu. Aqui, ó. Ó o meu sabre de luz aqui, ó. Eu vou falar pra você, pessoal. A espada do Espírito é muito melhor que o sabre de luz. Sabe por quê? Porque o sabre de luz não te dá visão além do alcance. Aí você fala, mas o olho de Tandera dá. Aí eu falo, meu amigo, mas o olho de Tandera aí é o olho que tudo vê. Eu prefiro estar com a visão além do alcance que o Espírito de Deus me dá. Lembra do... Eu não tenho uma espada do Thundercats aqui. Mas você se lembra quando o Lion fazia assim, ó? Espada justiceira, dei minha visão além do alcance? Lembra disso? Só que aquilo ali é o olho de Tandera, meu amigo. Eu quero te convidar hoje para você conhecer a espada do Espírito. Quando você tem a espada do Espírito, meu amigo, aí você tem verdadeiramente a visão além do alcance, ok? É algo espiritual, queridos. A Bíblia diz que o Espírito de Deus confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, ou seja, uma comunicação do Espírito de Deus com o nosso espírito. E a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes avisar o seu povo por meio de seus profetas. O que significa isso? Significa que Deus avisa as coisas antes. Você consegue, através da oração, através do contato com o Espírito de Deus, receber as informações antes e receber o entendimento. Amém? O entendimento. Não adianta nada você ler e não entender, né? Lembra quando o eunuco estava indo embora e aí o Filipe chegou para ele, o eunuco estava lendo a Bíblia e o Filipe perguntou para ele, entendes o que lês? Você está entendendo o que você está lendo? E o cara falou, eu não estou entendendo nada que eu estou lendo. E aí ele explica através do poder do Espírito Santo, ok? Uma coisa é você ter informação, outra coisa é você ter conhecimento, outra coisa é você ter sabedoria. Eu quero que vocês saiam da informação e cheguem até a sabedoria, ok? O que é a informação? A informação é o dado que está lá, é o conteúdo. Quando você consegue ler a informação, você absorve conhecimento. Agora, quando você aprende a usar o conhecimento que você adquiriu para o bem e o bem do próximo, aí é isso aí, ok?